Depois de quase uma década, o Estatuto da Juventude foi aprovado no Congresso Nacional. Mas a movimentação nas ruas, no mês de junho, na qual os jovens tiveram uma participação majoritária, teve um denominador comum: a insatisfação. Cidadania convidou a secretária nacional de Juventude, Severina Macedo, para conversar sobre esse assunto. Tudo bom, Severina? Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigada. Como é difícil ouvir a juventude e entender o que ela quer, né? Juventude foi às ruas agora massivamente, mas eu ousaria dizer que a juventude sempre esteve presente em momentos importantes da luta pela democracia no Brasil. Eu acho que tomou um pouco de surpresa pelo período, especialmente um período que o Brasil continua crescendo, incluindo socialmente as pessoas, mesmo num cenário de crise, gerando empregos, ampliando o acesso aos direitos à cidadania, eu diria. Inclusive, internacionalmente se causou muito espanto, mas por que no Brasil? O Brasil cresce. Ou seja, mas um país que cresce, inclui e amplia a cidadania, as pessoas ampliam a consciência e querem mais e melhores direitos. Acho que isso explica um pouco melhor dessa movimentação da juventude brasileira de fato, mas não é de agora que os jovens se mobilizam no Brasil. Eu acho que isso é importante. Com essa forma, com esse jeito de mobilização, com a utilização das redes sociais como meio de agregação e de mobilização, sim, mas na luta pela democratização do Brasil, os jovens tiveram um papel extremamente importante, né? Na luta e na defesa pelo direito às estatais, para que o Brasil tivesse fortalecido a Petrobras, por exemplo, o petróleo é nosso. No próprio impeachment do ex-presidente Fernando Collor, teve majoritariamente uma mobilização juvenil. Então, eu diria que não é de agora que os jovens brasileiros vão às ruas, mas é novo esse jeito de fazer política e é novo também, não só no Brasil, faz parte de um processo mundial também dos jovens contestarem as instituições como elas se organizam. Acho que esse é um mecanismo que é a primeira vez que os jovens, de fato, vão para as ruas questionando não só o modelo de desenvolvimento, não só mais e melhores políticas, mas também contestando o seu espaço na sociedade, o seu espaço de participação e as próprias instituições, a necessidade dessas instituições políticas e governamentais se aproximarem mais, né, dos próprios jovens e da própria sociedade. Acho que esse é um motivador novo. Severine, você que é o radar, a antena que capta e que lida com essas manifestações dentro do governo, tentando atender a essas demandas todas, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória. Você que é uma jovem de Santa Catarina, que veio do interior, que você falasse um pouco da sua formação e de como você chegou até esse posto. Bom, eu comecei minha militância muito cedo, eu sou do interior de Santa Catarina, do município rural chamado Anita Garibaldi, minha família continua morando no interior até hoje, e a minha militância se deu por meio das organizações que hoje são ditas tradicionais, né? Que foi a Igreja Pastoral da Juventude, onde eu comecei a militar com 12 para 13 anos no grupo de jovens, depois o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, né? A Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar. Então a minha militância ela foi no movimento sindical, na base da formação da igreja, das comunidades eclesiais de base e mais tarde no Partido dos Trabalhadores, que eu fui secretária nacional. Então, eu tive uma militância muito forte em defesa das pautas dos jovens rurais, da agricultura familiar, dos pequenos agricultores. Sempre militei em defesa das políticas de juventude. Fui membro do Conselho Nacional de Juventude quando ele foi criado em 2005, representando a minha organização social naquele momento, né, e participei de uma juventude política partidária. Então, mesmo as manifestações que eu acompanhei, ajudei a coordenar quando eu estava no movimento, eram bastante diferentes dessa movimentação agora, em que pese que tinham muitos movimentos organizados, tradicionais, com pautas históricas. Esse jeito de mobilização também foi novo. A gente acompanhou, participou de algumas para também entender melhor essa movimentação. Mas a minha trajetória sempre foi de luta e defesa dos direitos da juventude, até que a presidenta Dilma me convidou, então, para assumir a Secretaria Nacional de Juventude do governo em 2011. Então, a minha primeira experiência como governo também, até então, minha experiência tinha sido de militância política e social, né, no tema da juventude, especialmente no campo. Eu vou te perguntar sobre a surpresa que provavelmente vocês, que são governo, tiveram com essa mobilização da juventude agora. Mas antes eu queria te perguntar uma outra curiosidade. Você vem do interior. E há um movimento, assim, a juventude rural do Brasil, o país com essa urbanização a altíssima velocidade, tende a oferecer muito menos oportunidades para os jovens no interior. Como você vê esse fenômeno e como foi a tua transição de um ambiente rural para a cidade? Bom,
Bom, o Brasil investiu no modelo de desenvolvimento baseado no urbano. Isso aconteceu no mundo todo também, não é uma prerrogativa só nossa. No entanto, a gente teve um período forte de imigração na década de 60 e 70, onde foi o período forte de fortalecimento do modelo desenvolvimentista baseado na própria indústria, na urbanização, mas desde lá foi o período mais intenso, mas lá para cá continua sempre acentuado o êxodo rural. É óbvio que nos últimos anos nós tivemos um forte investimento na agricultura familiar, né? Mais que duplicaram os recursos para a agricultura familiar. Se criou, além de fortalecer o PRONAF, programas de aquisição de alimentos, de assistência técnica, ou seja, habitação rural, que não era uma política tida E como isso afetou os jovens e as jovens? Melhora a vida da família no espaço rural, melhora a renda das unidades produtivas, das próprias comunidades rurais, mas não atinge da mesma maneira os jovens. Eu acho que essa é a questão central que faz com que os jovens vão para a cidade. Nós vemos em famílias, os jovens do espaço rural têm pouco reconhecimento do seu papel na unidade produtiva, especialmente as mulheres jovens. A terra não é tida como uma herança das meninas, o trabalho é pesado, né? A gente ainda melhorou as políticas agrícolas e agrárias no país, mas a gente não tem, no espaço rural brasileiro, equipamentos suficientes de saúde, de lazer e de cultura que propiciem uma vida com mais qualidade, para além do trabalho no espaço rural. Então, sem dúvida nenhuma, esse é um dos motivadores, especialmente do êxodo dos jovens e das mulheres, assim como a educação. Nós não temos hoje, a não ser o ensino fundamental, disponível nos espaços rurais, e a lógica da educação também ela é muito urbanizada. Então, há um estigma forte com o ser rural e ainda há uma ausência de equipamentos que permitam qualidade de vida no espaço, né, no campo. Então, sem dúvida nenhuma, esses são um dos motivadores desse êxodo, e é por isso que esse é um dos temas prioritários que a Secretaria vem se debruçando, e a gente está construindo um programa específico direcionado para jovens rurais com vários ministérios, tentando enfrentar, de fato, esse problema. Com todo respeito, você se expressa muito bem numa lógica e com um discurso extremamente estruturado, português perfeito. Eu queria que você falasse da sua formação. Eu sou formada em pedagogia, eu me formei na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, né, com uma turma de jovens agricultores dos 3 estados. Pedagogo é aquele que quer dizer sempre como os outros devem aprender as coisas, né? Não, eu sou após uma teoria do Paulo Freire, que a gente aprende junto, interagindo, né, uns com os outros. Então, e é sem dúvida nenhuma uma tarefa bastante árdua ser pedagogo hoje no Brasil, em que pese todo o investimento que os nossos professores ainda precisam ter. Mas a minha trajetória foi rural. Nós somos 5 filhos. Meu pai morreu trabalhando na roça de um acidente de trabalho e minha mãe era professora. Então, todos nós militamos desde cedo, produzíamos para a subsistência e o excedente para contribuir na renda da família. Hoje, todos estão fazendo alguma coisa diferente, que não é mais vivendo da renda rural, mas, de alguma maneira, todos com uma vinculação com o espaço rural. Minha mãe continua morando. Você é pedagoga, seus irmãos fazem o quê? Eu tenho mais uma irmã pedagoga, que ela já é professora, já concursada. Um outro irmão formado em pedagogia, mas que está fazendo direito agora também. Um irmão agrônomo que está fazendo mestrado em agronomia na área da fruticultura. E uma irmã que trabalha no escritório de contabilidade. Uma forte ligação com a terra e com o pensamento. Continua. Né? Você tem uma longa militância, mas já tem 2 anos como gestora do governo. Sendo bem claros, vocês foram surpresos por essa mobilização do mês de junho, né? Todo mundo ficou surpreso, com certeza. Não só o governo, eu diria que a própria sociedade como um todo, eu diria que a imprensa também ficou, porque foi mudando, né, um pouco da forma de enfocar as mobilizações no período. Acho que foi novo no Brasil essa forma de mobilização. Então, nos pegou de surpresa no seguinte sentido. A nossa avaliação de fato e os números mostram isso. O Brasil vem melhorando consistentemente, mas a gente precisa aprofundar essas transformações. As pessoas, a juventude brasileira tem uma boa parte dela fora da escola, mas os jovens hoje têm 3 vezes mais escolaridade do que os seus pais, por exemplo, mas não basta só ter mais espaço à escola, né? As pessoas questionam muito a qualidade da educação e com razão. Né? Não basta somente ter um maior sistema público de saúde do mundo, que é extremamente importante, que é o SUS. Tem que qualificar o atendimento, melhorar o atendimento, ou seja... Aí você vai me permitir que há controvérsias. O melhor sistema de saúde do mundo, eu acho que talvez na intenção, com toda certeza, mas no desempenho, isso tem sido bastante criticado. Aí é o questionamento das pessoas com razão. Enquanto um modelo desenhado para ser público e garantir o atendimento de maneira gratuita para as pessoas, ele é muito bem estruturado. A questão toda agora é dar qualidade e garantir, de fato, o atendimento à altura do que as pessoas precisam. As cidades crescem,
A gente gera emprego, mas as pessoas não têm condição de ir e vir nas cidades, né? De se locomover. Não é só o transporte, é o direito à cidade, ou o direito ao território, que a gente acabou de falar do rural. São serviços públicos, sobretudo aqueles que ficam em cargo dos municípios que estão sendo contestados. Exatamente. Né? Então, nós temos uma melhoria, como muitos especialistas vêm dizendo, e o próprio governo. Nós temos uma melhoria da porta de dentro da casa, né? Da porta da casa para dentro. Mas a gente precisa melhorar muito os direitos, os serviços, de fato, como um todo, que as pessoas têm que ter direito. Eu acho que essa é uma questão que se coloca, aprofundar a qualidade não só dos serviços, das políticas de maneira mais gerais e da própria cidadania. As pessoas estão questionando participação, maior incidência na vida política. São exemplos claros de uma democracia que precisa ser aprofundada. Eu queria que você comentasse um dado de uma pesquisa feita durante o mês de junho, num evento lá daqueles grandes, com milhares de jovens, no qual 89% dos jovens presentes se declararam descrentes dos partidos, completamente avessos a qualquer partido. Nós fizemos uma pesquisa na secretaria, vamos lançar na semana que vem, inclusive, no dia 18, essa pesquisa, e bate muito com essa informação. Quando perguntados, por exemplo, na nossa pesquisa, se os jovens acham o que é importante para mudar o mundo, para melhorar o Brasil, a política é importante, mas quando eles são perguntados em que você acha, você quer participar para fazer essa mudança, a opção não são os partidos políticos. Eu venho de uma organização partidária, acredito que elas são extremamente importantes, são uma conquista da democracia, mas precisa ser atualizado permanentemente. Eu acho que o grande desafio não basta somente discutir a participação a partir da representatividade. Tem que ter canais de diálogo mais diretos com a população. Os partidos também precisam ter outros mecanismos de dialogar, não só por meio, né, da democracia representativa, mas aprofundar a participativa de fato com novos canais. E eu acho que os partidos como um todo, de direita e de esquerda, precisam ter uma atualização se quiserem dialogar com a sociedade e fortalecer as conquistas democráticas que a gente teve, porque os partidos são parte desse processo, né? O governo é necessário, um Estado forte é necessário para promover as políticas públicas que essas pessoas reivindicam nas ruas. Então, eu não acho que está acabado, eu não acho que está superado. Agora, acho que tem que ter uma atualização também das formas, dos conteúdos e o próprio sistema político brasileiro. Por isso que a reforma política se coloca numa condição essencial, né, para atualizar e aperfeiçoar os nossos instrumentos democráticos. Você acha que dentro do seu partido, que é o partido majoritário do governo, há uma dicotomia entre a juventude e aquele establishment tradicional? Por exemplo, foi feita uma pesquisa recente dentro dos próprios militantes do Partido dos Trabalhadores, em que 74% dos militantes do PT, dos petistas, se declaravam a favor do cumprimento das penas daqueles condenados no processo chamado do 470, que convencionou se chamar de mensalão. Mas isso não tem, na alta cúpula do partido, não repercute. Você acha que entre os jovens essa percepção é correta? Quer dizer, existe realmente essa percepção de que 74% são favoráveis a que sejam cumpridas as penas, ou que essa autocrítica não deve ser feita? Eu acho que a autocrítica ela existe no partido, tanto é que a forma de organização do Partido dos Trabalhadores é permitir a organização de tendências internas que têm divergências e que disputam a própria direção do partido. E isso é saudável. Agora, eu não diria que tem uma dicotomia entre novo e velho. Eu acho que há um conflito necessário e que só em conflito eu não acredito que há mudança, também não acho que tudo é consenso, né? Eu não acredito nisso, mas há um esforço necessário em incorporar o novo e superar o velho de maneira permanente. Não é idade, eu não estou falando de idade, estou falando também de participação de uma geração. O Partido dos Trabalhadores foi constituído por jovens, basicamente, trabalhadores, sindicalistas, jovens do movimento estudantil, e continua tendo muitos jovens no seu interior. Mas né? não são visíveis as lideranças jovens. Mas é um conflito necessário. Num partido que tem hoje um papel de uma institucionalidade forte, cresce no parlamento, nos governos, é esse conflito que existe. Porque... Aliás, em partido nenhum, né? Mas isso eu diria para você que é muito parte, obviamente, de um processo de conflito interno, de ampliação da participação nos espaços de direção, mas um avanço que nós tivemos foi que no último congresso do partido aprovou-se paridade de gênero em todas as instâncias do partido, meio a meio de homens e mulheres.
e aprovou-se uma cota de 20% de participação de jovens e negros e negras em todas as instâncias de direção e de participação. Isso é regimental e já está valendo, então acho que já foi um avanço do ponto de vista interno. Agora, do ponto de vista da representação política, sem reforma política não terá jeito de ampliar o número de participação de jovens, sejam no Partido dos Trabalhadores, em outros partidos, ou no parlamento especialmente, porque do jeito com que são feitas o financiamento das campanhas hoje, não tem como um jovem, né? No geral, temos alguns jovens no parlamento, mas jovens trabalhadores, jovens das classes populares, das periferias, um jovem, entre aspas, normal, né? Que não tem um aparato todo organizativo por trás dele, é muito difícil de se eleger e disputar com candidaturas mais estruturadas, mais organizadas. Então, eu acho que a reforma política ela é importante não só para qualificar o sistema político brasileiro, né, mas também para ampliar a participação dos segmentos que hoje estão subrepresentados na política do Brasil, e eu acho que as mulheres e os jovens e os negros e negras são um bom exemplo disso, né? O que o jovem do Brasil, na sua opinião, pensa a respeito da democratização dos meios de comunicação e, sobretudo, um assunto intimamente ligado a esse, do controle social da mídia? Apareceu muito nesse processo todo de manifestações, né? Por um lado, toda a reivindicação pela ampliação da participação, questionamento do sistema político, mais e melhores direitos, e um questionamento aos próprios meios de comunicação. Isso esteve muito presente. Por um lado, o processo todo de mobilização foi se fortalecendo pelas próprias redes, então isso demonstra o papel que a internet está cumprindo cada vez mais no acesso à informação, mas também no diálogo e na mobilização e na construção de redes entre as pessoas. Mas, por outro lado, nós não superamos o papel e não vamos superar nunca também o papel, obviamente, que os meios de comunicação tradicional exercem. Por outro lado, esses jovens fizeram um forte questionamento a essa forma, né, de exercer esse poder midiático e de comunicação. Então, a pauta da democratização das comunicações esteve muito presente esse tempo todo, e é uma das questões que eu acredito que o Brasil vai ter que se debruçar nos próximos anos. Isso não é cerceamento, sem dúvida nenhuma, do direito à liberdade de expressão. É você ampliar e garantir que outras formas de comunicação, outros canais, que se democratize, as pessoas possam também usufruir mais disso e não esteja tão centralizado como acontece no Brasil. Acho que isso teve e estará presente ainda um bom tempo. O questionamento não foi só as instituições tradicionais, foi também esses veículos tradicionais de comunicação. Eu acompanhei de perto algumas manifestações e deu para perceber isso muito, muito, muito fortemente, né? Por que, então, vamos ser bem claros, o governo dedica grande parte da sua verba de propaganda àqueles canais que são justamente aqueles hegemônicos que são acusados de manipularem a pauta do noticiário, de serem aqueles que são representantes de grandes grupos econômicos? Não seria mais fácil, então, se o governo, que é majoritariamente de esquerda, no qual a maior parte é composta por elementos do Partido dos Trabalhadores, por que, então, não se privilegiam outros canais, ou talvez investir na comunicação pública? O governo brasileiro é um governo de coalizão, né? Óbvio, o Partido dos Trabalhadores tem a presidente, tem uma boa parte deles. Eu acredito ainda nesse partido. A minha tarefa como gestora não é representar o meu partido, é fazer uma gestão republicana. Então, a secretaria hoje dialoga vários segmentos juvenis, tem uma composição de vários membros, não só de partidos, mas de especialistas no tema, de técnicos. É uma compilação. A minha tarefa hoje não é mais à frente do partido, é à frente da gestão pública. Então, o que a gente tem buscado responder é as políticas públicas de juventude. Mas como eu acredito que as instituições políticas são importantes e é assim que a gente, de fato, né, assume os espaços institucionais, o Partido dos Trabalhadores optou por fazer uma aliança correta do ponto de vista da governabilidade necessária para o Brasil, e isso nos coloca numa condição também de um conjunto de pautas que são prioritárias nesse governo, naturalmente por um viés de governabilidade de quem o compõe. Eu concordo contigo que a gente precisa, de fato, ampliar cada vez mais a comunicação pública, isso é um consenso, assim como a gente também precisa apostar em outros canais de comunicação. O governo está muito atrasado, a própria presidenta reconheceu isso, a gente ainda está na era analógica, numa era digital, né? Precisa ter uma atualização também do ponto de vista das redes sociais, do papel da internet. A Secretaria Nacional de Juventude está lançando a gente chama de participatório, que é o Observatório Participativo da Juventude. É uma rede social integrada às redes atuais para poder fazer o diálogo com os jovens brasileiros, não só sobre as políticas de juventude, mas também sobre a própria juventude. Um canal de escuta,
de sugestões, de discussões temáticas, de elaboração de conteúdo, de pesquisa, de dado, de informação, não do governo para a sociedade, mas da própria sociedade para o governo e vice-versa. Então, esse é um instrumento que a Secretaria Nacional de Juventude está criando, não é responder à política do governo inteiro, mas é necessário, com certeza, investir mais em comunicação pública e também, eu diria, nas redes sociais e na própria internet. É um dos desafios que a gente tem. Eu não tenho a resposta, inclusive porque não é a área que eu sou responsável, mas há uma concordância generalizada no governo que isso precisa melhorar. Severine, se tem uma coisa que o jovem não tolera é corrupção. No entanto, toda vez que sai alguma notícia, alguma denúncia de corrupção, a tendência da mídia que apoia o governo é dizer, olha, um golpe da direita e tal. O governo perdeu essa bandeira do combate à corrupção? Apesar de todos os mecanismos que têm sido colocados, a lei de transparência, a lei de acesso à informação? Eu diria que é o contrário, eu diria que a gente tem fortalecido o combate à corrupção. Nos últimos anos, o governo brasileiro tem priorizado e fortalecido a Polícia Federal, ampliado a autonomia, de fato, para a investigação, tanto é que corta da própria carne, e isso está correto, e a presidenta Dilma vem reafirmando, não será tolerado, como não vem sendo tolerado casos de corrupção dentro do governo. A lei de acesso à informação sendo implementada, óbvio que ela precisa valer para todos os órgãos, não só para o Executivo, a gente acha que isso é extremamente importante. Abrir canais de escuta, inclusive sobre o orçamento, a execução do orçamento. Nós tivemos ainda essa semana um diálogo entre o Ministério do Planejamento, Secretaria-Geral e várias organizações sociais sobre o orçamento geral da União. Então, são vários esforços no sentido de combater a corrupção. Agora, a gente precisa ir a fundo. O problema da corrupção no Brasil não é de agora. Ela vem com mais força à tona agora, eu diria, justamente porque a gente cria condições para que seja investigado e seja punido. É óbvio que nós temos montes de problemas para resolver ainda, e eu gostaria de voltar no problema da reforma política novamente. Quando nós tivermos financiamento privado de campanha, nós vamos ter problema de corrupção, e não é no Executivo só. É no parlamento, tem que discutir as empresas, por exemplo, que corrompem, que financiam essas campanhas e que cobram depois. Eu acho que tem um sistema todo envolvido nesse processo de corrupção que é mais profundo do que só o que acontece. Eu não estou minimizando, muito pelo contrário. Assim, tem que ser punido, tem que ser exemplo, inclusive, para que não aconteça. Agora, a gente precisa discutir mais a fundo na sociedade as formas de mudar o próprio sistema para que a gente tenha menos dependência e que isso se alimente menos. Só lembrando que o Senado acaba de votar e aprovar uma lei que combate as empresas que corrompem, o que agem no sentido de corromper. Severine, importante. Severine, muito obrigado pela sua presença aqui. O nosso tempo acabou. Conversaria com você mais 1h30 e convido você já de pronto a voltar aqui para o nosso programa. Obrigada, muito obrigado. À disposição. Obrigada. Cidadania conversou com Severine Macedo, secretária nacional de Juventude, sobre as recentes manifestações de jovens no nosso país. Mande suas críticas e sugestões para o programa. Ligue para 0800 61 2211 ou acesse www.senado.leg.br/TV. Nesse endereço você também pode ver de novo ou baixar uma cópia deste ou de qualquer outro programa da TV Senado. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.